Salve galera do Maior que Zero, tudo bem com vocês? Paulo Mercedes aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre análise nodal, né? A parte mais conceitual e teórica, tá? Então vamos lá, a gente vai explorar esse circuito e a gente vai tentar entender como é que a gente faz análise nodal, né? Vamos aqui fazer um passo a passo. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é nomear os nós. Então, identificar e nomear, né? Então eu identifiquei aqui esse nó, identifiquei aqui esse nó, tá? Esse nó eu vou chamar de nó A, né? Ou seja, dotado de tensão VA, e esse nó eu vou dizer que tem a tensão VB. Então a gente define aqui uma referência, né? Nesse caso, eu vou definir como referência essa barra aqui inferior, ou seja, o meu 0 volt. Tá? Isso por quê? Porque o potencial, na verdade, a tensão é a diferença entre potenciais. Então eu preciso fazer uma relação, né, de um potencial com outro potencial. Então eu unifico os potenciais a partir daí, unifico a referência de potenciais, e aí eu posso trabalhar toda a flutuação de tensão em cima dele. Então VA com relação à minha referência, VB também com relação à minha referência. Daí a gente define sentido das correntes. Logo de cara a gente vê aqui que tem uma fonte de corrente. O que seria, nesse caso, a fonte de corrente? Ou a fonte de corrente ideal? Primeiro que ela é uma fonte independente. Ela tem ali 1 ampere e não depende de outras grandezas, né, presentes no circuito. E a outra coisa é que ela é uma fonte ideal. O que significa que ela vai injetar ali esse 1 ampere independente dos elementos que estejam compondo esse ramo que ela está presente. Então ela vai impor aqui o seu 1 ampere. Então logo de cara a gente já vê que o sentido dessa corrente é saindo desse nó, né? Aqui ela está entrando no nó B, né? A gente aqui nesse ponto vai poder definir arbitrariamente. Na realidade, toda definição aqui é arbitrária. Só que como eu já estou vendo que essa fonte ela já está fazendo essa injeção de corrente, eu vou tentar seguir ali por ela. Minha chance de acertar o sentido das correntes é maior. Eu tenho essa corrente aqui entrando, tenho essa corrente aqui que eu vou definir ela saindo do nó. Aqui eu vou definir também ela saindo do nó. Essa corrente ela percorre essa barra. Aqui eu defino ela como entrando no nó. E aqui, baseado nessa outra corrente que fizemos, ela entrando no nó. E aí a gente pode dar nomes a essas correntes. Então, por exemplo, essa corrente aqui entrando, eu vou chamar ela de I1. Essa corrente aqui eu vou chamar de I2. Essa outra corrente aqui eu vou chamar de I3. Essa corrente eu vou chamar de I4. Essa corrente aqui eu vou chamar de 5 e essa corrente aqui embaixo eu vou chamar de I6, tá? Obviamente que a gente vai ver aí que algumas dessas correntes, na verdade, são as mesmas, né? Mas para a gente entender, vamos equacionar uma a uma. Para fazer o equacionamento das correntes, a gente vai utilizar a lei dos nós. Vamos nos lembrar lá que a lei dos nós de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui I1 e I2 entrando no nó, tá aqui I1 e I2 entrando no nó A, e quem está saindo no nó A é I3. Então, I1 mais I2 igual a I3, né? Soma das correntes que entram igual a corrente que sai. No caso do nó B, a gente tem entrando a corrente I4 e saindo a corrente I5 e I6, tá? A partir daí, o que a gente pode fazer é comparar as correntes e ver quais são as correntes que estão no mesmo ramo. Por exemplo, I4 está no mesmo ramo de I3. Então, está aqui I3 e I4. As duas, por fazer parte do mesmo ramo, tem que ser o mesmo valor, né? Não tem por onde a corrente ali sair entre um ponto e outro. E, inclusive, é onde está a fonte de corrente que ela impõe a corrente dela independente dos elementos. I5 é igual a I2, está aqui I5 igual a I2. E 6 igual a I1. E 6 está circulando por aqui junto com I1.
Daí a gente pode depois nomear esses resistores aqui. Então, eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, de R1, esse cara aqui de R2 e esse cara aqui de R3, né? Daí a gente vai escrever, né, vai equacionar as correntes ali utilizando as tensões dos nós. Então a gente vai usar a lei de Ohm, né, e aí usando tensões e resistências a gente equaciona as correntes. Então aqui eu tenho, por exemplo, o I1 subindo do 0 volt da barra de referência para o VA. Ou seja, se a gente parte da ideia que a corrente ela vai do maior potencial para o menor potencial, então a gente sabe que 0 volts tem um maior potencial que VA. Então aqui seria 0 menos VA sobre R1, dividido por R1, que foi o nome que eu dei a esse resistor. Então o 0 eu posso desconsiderar, fica menos VA dividido por R1. Mais I2. Quem é I2? I2 é VB menos VA, lembrando o sentido da corrente, né? VB menos VA dividido por R2, isso é igual a I3. I3 a gente já tem um valor que é 1 ampere, né? No caso do nó B, o que a gente tem aqui, está até invertido aqui para poder ficar simétrica com a de cima, a gente tem do outro lado da igualdade o I4, que é 1 ampere, que já está aqui, ó, entrando no nó. E temos duas correntes saindo, que é I5 e I6. A corrente I6 eu posso escrever como VB menos 0 dividido por R3. Então, VB menos 0, não preciso representar o menos 0, dividido por R3. Mais VB menos VA dividido por R2 igual a corrente I4, que é o próprio 1 ampere. Bom, aqui está equacionado tanto o nó A quanto o nó B. O próximo passo é a gente escolher o método matemático para que a gente possa resolver e descobrir quem são as tensões. A ideia aqui era a gente entender o passo a passo. Então a gente primeiro identifica e nomeia cada nó, define uma referência para o qual a tensão do nó vai flutuar, define o sentido das correntes, equaciona as correntes utilizando as leis de Kirchhoff e depois a gente transforma essas correntes escrevendo-as em função das tensões e das resistências. Tá? Por essa aula era isso. Agradeço a quem ficou até aqui comigo. Até a próxima aula.